Hoje vamos fundo na história de um dos predadores mais incompreendidos da África. E olha, vale a pena esquecer tudo que se pensa saber, porque estamos prestes a descobrir a verdadeira história da hiena pintada. Imagina só a escuridão da savana e, de repente, aquele som. Uma risada que corta o silêncio. Não é uma risada de alegria, não. É uma cacofonia de guinchos de ossos estalando, é um clã de hienas devorando uma presa. Em menos de meia hora, uma zebra inteira some. Essa imagem, né? A imagem brutal que a gente aprendeu a temer. E vamos combinar, a cultura pop não ajudou em nada. Quem não lembra dos capangas do Scar em O Rei Leão? Sempre ali, sombrios, covardes, esperando para roubar comida de um leão, um animal mais nobre, não é mesmo? A imagem que ficou é essa, a de carniceiras, o último degrau da cadeia alimentar. Mas, será que essa fama toda é justa? Será que essa reputação de vilã covarde bate com a realidade? Ou será que tem muito mais coisa por trás dessa história do que a gente imagina? Bom, então vamos começar a desconstruir essa imagem. É hora de separar o mito da realidade e entender o que de fato define a hiena pintada. E aqui já vem a primeira grande revelação. Aquela ideia de que a hiena é só uma ladra de carcaça, completamente errada. Na verdade, elas são predadoras sociais super inteligentes, super eficazes, com uma habilidade de caça que, olha, bate de frente com a dos leões. Ok, então o que faz da hiena uma caçadora tão poderosa? Vamos dar uma olhada no arsenal biológico que coloca esse bicho lá no topo da cadeia alimentar. Para começar, a mordida. A gente está falando de uma força de 1.140 PSI. Para se ter uma ideia do que isso significa, é 40% mais forte que a mordida de um leão. É força suficiente para simplesmente esmigalhar o fêmur de uma girafa. Pensa nisso. E esse número aqui, ele acaba de vez com o mito da carniceira. 95%. Estudos mostram que as hienas pintadas caçam e matam 95% da própria comida. Elas não ficam esperando as sobras, não. Elas fazem as sobras. O corpo delas é uma verdadeira máquina de sobrevivência, uma obra da evolução. Os dentes projetados para pulverizar ossos. O estômago é tão ácido, mas tão ácido que dissolve praticamente tudo e ainda neutraliza bactérias que seriam fatais para outros animais, tipo antraz. E não para por aí, elas correm a 60 quilômetros por hora, perseguindo presas por distâncias enormes e têm um sistema imunológico que é uma verdadeira fortaleza. Mas a biologia é só uma parte do quebra-cabeça. Agora a gente entra na sociedade das hienas, que é tão fascinante quanto bem brutal. A sociedade da hiena é um negócio super rígido, uma das hierarquias mais severas do mundo animal. E o mais interessante, é um matriarcado. Quem manda são as fêmeas. Lá no topo está a fêmea alfa. Os filhotes dela já nascem com status, herdam o poder. Abaixo dela, outras linhagens de fêmeas. E lá embaixo, na base da pirâmide, os machos. Principalmente os que vêm de outros clãs. Eles são os últimos a comer, os que têm menos direitos. É uma vida dura. E olha só o que isso significa na prática. Este gráfico mostra tudo. Um macho que chega de fora, que vive ali na margem, comendo o que sobra, ele vive, em média, metade do tempo de uma fêmea de alta patente. Ou seja, o status social ali não é brincadeira. É literalmente uma questão de vida ou morte. E a competição é implacável. Fêmeas chegam a matar os filhotes umas das outras para eliminar concorrência futura. E tem mais. Os filhotes já nascem com dentes e eles brigam entre si, às vezes até a morte, só para ver quem vai mamar primeiro. A luta pela sobrevivência começa literalmente no segundo em que eles nascem. Beleza, a sociedade é brutal, a biologia é impressionante. Mas agora a gente vai entrar na parte talvez mais bizarra, mais única da hiena pintada. Uma coisa que deixou os cientistas coçando a cabeça por muito tempo. Pois é, a pergunta é essa mesma. A anatomia da fêmea da hiena pintada é diferente de qualquer outro mamífero que a gente conhece. E a resposta para essa pergunta está totalmente ligada à estrutura social delas que a gente acabou de ver. Vamos lá, então. O que parece um pênis é, na verdade, um clitóris super alongado, super modificado. As fêmeas usam essa estrutura para tudo, para urinar, para acasalar e até para dar à luz. Mas o ponto-chave aqui é o seguinte: por causa dessa anatomia, o acasalamento é impossível sem a total cooperação da fêmea. Isso dá a ela o controle absoluto sobre quem vai ser o pai dos seus filhotes.
Só que esse controle todo vem com um preço evolutivo altíssimo. Dar à luz através de um canal tão longo e estreito é um risco absurdo. Para mães de primeira viagem, a taxa de mortalidade dos filhotes durante o parto pode chegar a 60%. É uma troca brutal. Poder e controle total na reprodução em troca de um risco de vida gigantesco na hora do parto. Então, como é que a gente junta todas essas peças? A caça super eficiente, a sociedade brutal, essa anatomia tão estranha. Bom, tudo isso, no fim das contas, se encaixa numa estratégia de sobrevivência que é, surpreendentemente, um sucesso. A receita para o sucesso delas é mais ou menos essa. Primeiro, formar clãs gigantescos, porque número é força. Segundo, usar essa brutalidade toda para manter uma hierarquia super rígida, o que, por incrível que pareça, traz ordem. Terceiro, cooperar na hora de caçar e defender o território. E por último, um cuidado com os filhotes que é super intenso e de longo prazo. E aí que a gente entende o porquê de tanta brutalidade interna. Quando o inimigo está do lado de fora, tipo um bando de leões, o clã inteiro se une. Uma hiena sozinha contra um leão, sem chance. Mas um clã inteiro de hienas, isso é uma das poucas coisas na savana que faz um leão pensar 2 vezes e sair correndo. E no meio de toda essa violência, tem um lado que a gente não espera. As fêmeas são mães incrivelmente dedicadas. Pensa bem, elas amamentam os filhotes por mais de 1 ano, 14 meses, e protegem eles com uma garra impressionante. Tudo para garantir que a próxima geração sobreviva e, quem sabe, um dia comande o clã. E isso tudo nos traz de volta à pergunta do começo. A vida da hiena é violenta, é competitiva e, olhando com os nossos olhos, parece cruel. Mas cada detalhe da biologia, da sociedade delas, foi moldado para um único objetivo: dominar um dos lugares mais desafiadores do planeta. Então a hiena é um monstro ou uma mestra da sobrevivência? Talvez a resposta seja que para ser um mestre, às vezes é preciso ter um pouco de monstro.